Bem-vindos ao Aventuras na FPL. A semana começou com um agradável 2-2 entre Newcastle e Chelsea, onde o Newcastle entrou forte, como sempre, mas as pernas já pesam. O misto de juventude e experiência de Reece James deram um ponto ao Chelsea, onde houve 3 penaltis por assinalar ao Newcastle. O Bournemouth está numa má fase e conseguiu sacar o empate com mais um gol do Bolo. O Brighton continua a fazer-se valer do fator casa, agora com o guarda-redes em destaque. O triple captain Haaland bombou e eu segui o Foden, como já tinha avisado. O Brentford conseguiu uma vitória fora, o Liverpool também. O Arsenal teve mais um jogo pobre. O novo Norwich tem o seu Pukki e o Palace vai mesmo ao sabor do vento. Para terminar, tivemos uma distribuição de pastel por Morgan Rogers, onde ficou provado que o Lenny Ouro ainda tem que comer muita sopa. Como não fui ao ginásio na segunda-feira, fiquei a ver o Fulham Forest para entender se conseguir contra o Haaland na Game Week 18. Na primeira parte o Fulham podia ter marcado 2 ou 3 golos e na segunda parte podiam ter perdido o jogo. Eu dou sempre mais valor a quem entra forte e consegue gerir a partir daí. É o resumo da semana. Avança agora para a análise da Game Week 18. Vamos lá! Bem-vindos mais uma vez. Na Liga Aventuras, José Miranda voltou ao primeiro lugar, seguido do Pote de Ouro, que já é veterano na Liga Aventuras, e em terceiro está Henrique Moraes. Começo este episódio por falar das lesões. Nos últimos dias tivemos lesões de Isaac, Joaquim Anderson, Richard, R. Wilson, Bruno Fernandes e talvez até o Incapia do Arsenal esteja lesionado. O Tiago do Brentford também não me parece a 100% e o Deus Boreal ainda está em dúvida para este jogo que aí vem. Etc, etc. Temos tido bastantes lesões nesta altura. É época festiva, é sempre carregada de jogos e temos de ter em conta que existem jogadores que têm maior propensão para a lesão. Se até jogadores como Bruno Fernandes estão a sentir, imaginem o peso nas pernas com que os jogadores devem estar neste momento. Isto para dizer o quê? É necessária alguma precaução com certos jogadores, ainda para mais a jogar 3 em 3 dias. Vejamos Cunha e Gordon, 2 jogadores que vão ter algumas game weeks excelentes para retornos ofensivos, mas são jogadores que já por várias vezes falharam os jogos por problemas físicos. Para mim são as 2 melhores escolhas para as próximas game weeks. Os 2 têm penaltis. Expected goal involvement dos 2 tem sido muito alto nas últimas 2 jornadas. Mas com isto estou a dizer para dar um hit nesta jornada para os comprar? Ou será que podemos esperar mais uma semana e ver como corre? O Tiago do Brentford tem um bom jogo, caso seja essa a venda que vocês precisam de fazer. O Saka e o Rice também têm um bom jogo. Na verdade, a Game Week 18 não é uma Game Week para atacar. Se compararmos, por exemplo, com a Game Week 19, onde os jogos são muito melhores. No fundo é como quando saímos do shopping e estão a assar castanhas. Decidimos comprar umas. Não é que tenhamos fome, mas questionamos-nos. Por que não? De seguida compramos, deixamos arrefecer e só depois é que as ingerimos. Podemos até começar logo a descascar, mas o mais provável é queimar-nos quando o tivermos a fazer e nós conseguimos comer, ou se as comemos também nos vamos queimar. Praticamente é isso que acontece quando tentamos fazer as coisas muito cedo. E isto junto aqui ao que eu estava a pensar. Se quiserem vender o Bruno e comprar o Cunha, parece uma ótima troca. A forma do Newcastle fora e a avalanche ofensiva do United é um match e o Cunha já está habituado a levar uma equipa às costas desde o Wolverhampton. Mas não vejo a obrigação de dar um hit ou ir a correr, meter 2 jogadores com propensão para lesão e retirar jogadores com uma justa possibilidade de pontos esta semana. É separar um bocadito até que as castanhas arrefeçam e depois vê-se com calma se tem bicho, não é? Mas voltando à FPL, a única equipa que o comboio tem a Game Week 18 como última paragem é mesmo o Liverpool. No entanto, eu também não sou apologista de comprar médios do Liverpool para estas 2 jornadas que se seguem. Apenas e só vamos ter boas campanhas do Newcastle, do Manchester United, do West Ham, do Brighton. Podemos sempre encontrar os jogadores em forma nestas equipas e provavelmente o jogador estrela destas equipas, onde sabemos que podemos concentrar ali a maior parte dos seus retornos ofensivos. E eu penso que este seja um melhor plano ou uma melhor forma de ver o jogo do que dar um triple up no Liverpool, que consiste em Van Dijk, onde o Liverpool não tem tido muitas cleans,
mas poderá ter clean nestes 2 jogos. Ekitike, me parece em forma uma excelente opção, e depois juntar mais um médio, só porque são 2 jogos fáceis, que por exemplo, olha, o Tiago até acabou de ter estes mesmos 2 jogos, e não foi assim tão bom. Mas, lá está, incluo o Hugo, TikTok, Ekitike como essencial neste momento. Vista a lesão do Isaac e a juntar a isso, ainda temos o Van Dijk, que esta semana parece-me estar realmente na pole position dos defesas para pontos, na a seguir também. Vamos ver agora se concretiza mesmo esses pontos ou não. Mesmo o Chelsea e o Rodgers vão ser targets em janeiro e vejo como mais consistentes que Anthony Gordon. No entanto, quero abrir aqui mais uma cláusula, o instinto nestas decisões. Esta semana que passou, quando é à costa, por assim dizer, tinha umas quantas mensagens no grupo de produtores de conteúdo de FPL portugueses, onde estou eu, o FP Delícias, o FPL Season, o FPL Chef e o FPL.pt. As mensagens eram que a malta tinha ficado um bocado preocupada com o meu rage quit, não é? Ao qual aproveito e lhes agradeço também o apoio e por ouvirem e opinarem e por me deixarem ser o primeiro lugar na Liga Draft, que tinha que ser o primeiro lugar em alguma coisa, não é, malta? Brincadeirinha. Mas uma das coisas que o FP Delícias mencionou foi a minha forma de analisar muito ligada às stats e menos ao instinto. E como vocês sabem, é verdade, o meu momento aqui semanal é sempre mais ligado a este fator. Eu tento sempre falar aqui com uma base mais científica do que com achismos. Quero tentar que a mensagem que eu passe seja uma análise feita por mim, ao que os números dão e ao que, juntando também um pouco ao que eu vejo nos jogos. Claro que quem vê os jogos pode ter uma ideia de jogadores a comprar diferente. Quem se reparar só e apenas nisso. Por exemplo, o Sarri do Palace, eu não cometi. Bons números, mas uma lição que aprendi com o Nicholas Jackson foi que jogadores que finalizam mal vão ter sempre bons golos esperados, um alto expected goal involvement, e por isso é que são titulares, fazem quase tudo bem. Menos marcar, ou no caso do Jackson vi casos de domínio orientado muito maus para o remate ou quando recebem a bola. E se quisermos ir ao detalhe, isso são coisas que prejudicam em muito o jogo, apesar das chances poderem ter o mesmo expected goal que uma chance mais fácil de outros pontas de lança. O Calvert-Lewin, por exemplo, andava com bons números, mas do que eu vi não o queria meter. E quem foi cedo nele e desistiu agora deve estar pior, não é? Mas é o tipo de jogador onde não consigo acreditar, ainda acima no Leeds. Já o Foden, nesta época, quando começou a ter bons números, fui logo nele. Não deu retornos nenhuns. Até se gozava que o segundo melhor marcador do City era o Esteve do Burnley. E eu com o Foden na equipa a ver 5 golos do City ao Burnley, não é? Isto para dizer que a FPL é um jogo. No final do dia jogamos, para nos divertir. Eu neste podcast quero-vos dar uma perspectiva diferente daquilo que vem. Por vezes posso estar até muito certo e outras vezes muito errado. Também posso ler mal os momentos, que é uma das partes mais importantes no futebol. Entender o momento das equipas. Se o vosso instinto diz que devem dar menos 4 e meter Cunha e Gordon já, força, o Rodgers jogou na posição do Gordon, meteu 2 golos. O Gordon podia ter tido 1, 2 ou até 3 penaltis neste fim de semana, não teve. Daí eu achar que podem sempre seguir esta forma de ver o jogo e arriscar já no Gordon, e é muito provável que bata. O meu apreço é mais sobre, eu só tenho uma transfer, não é? Se tiverem 5, por exemplo, acho que é excelente. Mas eu só tenho uma, eu não me vejo a dar aí de prometer. E se tivesse 2, eu não conseguia pôr as minhas fichas todas desta semana, que os golos que eu precisava iam estar todos no mesmo jogo. Eu quando dei menos 8 há umas semanas, os jogadores que tinha na equipa também tinham uma boa possibilidade de fazer pontos, mas no final fizeram quase todos blanco, e os que eu comprei e dei menos 8 renderam quase todos, e ainda ganhei 0.7 saldo líquido no valor da equipa. Há momentos em que sentimos que temos que dar uma grande volta na equipa e que andamos a arrastar decisões em busca de não as ter de tomar, com uma lesão, com um baixo de forma, não é? E há outros momentos em que estamos mais confiantes nas decisões anteriores e que temos a ideia que as oportunidades do presente são inferiores às que se seguem e por isso as jogamos de forma mais conservadora. Isto é um jogo,
peço que se divirtam. Quando estão convencidos do que viram na televisão, ou o que viram quando estavam até no café com amigos e estavam a comparar uma equipa com outra, sigam a vossa ideia. E quando tiverem dúvidas, façam mais perguntas e procurem vós mesmos as respostas, que elas vão de aparecer. Boas ou más, não é? Não tínhamos sempre tudo certo nas respostas na escola, não é na vida que as vamos ter. Na minha opinião, deve haver um equilíbrio entre status e instinto, e talvez esta época eu não tenha tido este equilíbrio até agora. Obrigado por terem ouvido este episódio natalício. O lock é sexta-feira, dia 26, às 18h30. Quanto ao capitão, penso que existe uma ligeira tendência para a Ekitike ter 2 golos neste fim de semana, apesar do Wolverhampton não sofrer muitos golos de avançados ultimamente. O Haaland vai jogar a casa do Forest, onde ultimamente tem sido difícil para as equipas visitantes. O Fulham em casa, lá está, em casa do Fulham, podia ter marcado 2 ou 3 gols na primeira parte ao Forest, e penso que o City, entrando bem, pode ter logo via aberta para a goleada. No entanto, vejo o Forest a chegar a este jogo sob pressão da última derrota e com uma missão difícil, mas não impossível. Eu penso que este jogo será muito similar àquele que o City teve há uns tempos com o Brentford, onde depois do 1-0 praticamente se fecharam em copas e aguentaram o resultado porque não dava para muito mais. A defesa do Forest já deu provas que pode dar bons resultados à equipa, e a defesa do Wolves, em comparação, já deu provas que sofrem muitas chances e alguns golos. Dito isto, vejo o Ekitike a nivelar o Haaland como capitão esta semana. Penso que as odds de marcar seriam similares se houvesse confirmação que o TikTok tem os penaltis. Quero também deixar uma nota para defesas, faltou-me referir isto há pouco, mas não quero deixar de lá ir, e também não queria fugir ao raciocínio que eu estava a ter. Para quem precisa de arranjar esta semana, tendo em conta as lesões, vejo o Keane do Everton como uma boa compra. O Branthwaite não volta assim tão cedo, uma lesão tão prolongada, ganhar ritmo e tudo, acho que podemos estar descansados mais umas 5 game weeks pelo menos. O Keane é bom, especialmente se for para rodar com o Van Dijk do Brighton, que está a ter uma época fantástica, e vejo o gol a aparecer nos próximos jogos. Se notarem, as fixas dos dois defesas combinam perfeitamente para uma rotação nas próximas 4 game weeks e de forma bastante consistente até à Game Week 29. Isto dá-nos aqui uma rotação de 2 jogadores com possibilidade de retorno ofensivo e com boa possibilidade de clean sheet, pelo menos pela forma que o Brighton se tem apresentado nos últimos tempos, e ainda dá aqui um bónus extra, que é, são 2 jogadores que não estão a ter competições europeias, portanto vão certamente estar mais descansados que bastantes equipas com quem eles vão jogar. Isto aqui só é uma possibilidade para quem vai em 4-4-2, visto, na minha opinião, o Van Dijk, o Timber e o Riley são essenciais e uma base de provavelmente 80% das equipas que estão ativas e devidamente ativas, ou que estejam a jogar para o top 100 mil, provavelmente vão ter sempre 2 destes 3 na equipa, e quando voltar o Gabriel, se não for o Timber é o Gabriel, ou se calhar já vai ser na altura em que estamos a vender o Van Dijk, volta o Gabriel e temos aí a troca perfeita e volta a ser tudo igual na mesma. Resta-me assim desejar-vos um bom Natal, que tenham uma noite feliz, grande abraço a todos e, mais uma vez, umas boas contações.